Olá, nosso grupo para o laboratório de Spark e Kafka é composto por mim, Juliana, pelo Matheus Gomes, pelo Paulo Vitor e pelo Vinícius Saturnino. Nós mantivemos o template do Google Colab disponibilizado pelo professor e nós adicionamos algumas bibliotecas, como o Async Pro. E a gente utilizou o template para consumir a API do Reddit para formar uma nuvem de palavras. E para isso nós tivemos que fazer a configuração do Spark e do Kafka para consumir a API do Reddit. E para assim, tudo que foi escrito no canal de saída seja visualizado em gráficos ou nuvem de palavras. Na verdade, a gente usou só a nuvem de palavras, né? E para depois que haja a contabilização de palavras pelo Spark e a configuração do Kibana. E esses demais passos serão descritos a seguir pelos demais membros. Olá, professor. Eu sou Matheus Gomes. Falando agora primeiro da parte do Kafka. Como a Juliana falou, a gente usou a API do Reddit, que é uma rede social. Você consegue fazer uns posts nelas. E a gente não usou o Twitter, porque agora ele virou pago para usar a API deles, então a gente procurou outra solução e acabou que o Reddit serviu bem. Ela é gratuita e serve para o nosso propósito, porque ela gera muitas palavras com esses posts. Então, no começo, a gente só colocou nossas credenciais, depois a gente selecionou uma comunidade para pegar os posts, que a gente pegou essa WebDev, que é uma comunidade de desenvolvedores. Aí ali a gente pode colocar quantos posts a gente quer, a gente deixou 20, dá para ser mais, a gente só colocou 20 para conseguir rodar mais rápido as células do Colab. E é isso, aí a gente define o producer Kafka, depois a gente faz um loop por cada post, aí a gente filtra o post, pegando o título e o texto dentro dele, e a gente também tira alguns caracteres especiais para não poluir nosso dataset, e por último a gente manda no canal input dentro do Kafka. E aí a gente faz isso para cada post e dentro desse loop, e no final a gente só fecha o producer e fecha essa instância Red também. Aí embaixo tem um print que a gente colocou de tudo que retornou dessa procura, né, nessa comunidade. Aí é basicamente o pessoal colocando os posts e o título deles e os textos. Aí é isso. Aí agora vem a parte do Spark. Então, aí no começo a gente primeiro coloca umas variáveis de ambiente que são necessárias para comunicar o Spark com o Kafka. Aí a gente cria a sessão do Spark. Depois a gente pega todas as mensagens do tópico, desse tópico que a gente criou antes com o Kafka. E depois a gente pega umas funções SQL para fazer umas buscas dentro desse tópico. Aí primeiro a gente pega todas as palavras, ali a gente dá um split por espaço, já que as palavras são divididas por espaço. E depois disso a gente conta as palavras. A gente usa esse watermark para criar uma watermark no timestamp, que a gente também adiciona esse timestamp na parte do Spark. Aí a gente faz um group by word e faz um count. Aí com isso a gente já tem todas as palavras contadas. Aí no final a gente só transforma em JSON e, por último, salva no canal de output do Kafka, para poder depois consumir esses dados contados. Agora eu posso passar a palavra para o Paulo falar do resto. Meu nome é Paulo Victor da Silva, vou continuar aqui a apresentação. Então, depois que a gente consumiu esses dados lá do Reddit, mandou isso para o canal de entrada do Kafka, fez o processamento e mandou para o canal de saída, a gente já consegue, através do Kafka Consumer, consumir esse canal de saída, né, o output que foi enviado aqui, verificando a contagem de cada palavra que ele detectou. Então, aqui a gente já tem, então, por exemplo, a palavra site teve 8 ocorrências, a palavra mandatory teve 4, e assim por diante, a lista é bem grande aqui. Algumas estão desse formato aqui, porque como a gente tirou os caracteres especiais, aqui eram links, né? Então a gente tirou ponto, barra, barra, acabou ficando assim. Mas aqui a gente já tem uma visão sobre essa contagem. E aí a próxima etapa do trabalho seria a gente criar gráfico utilizando o Elasticsearch e o Kibana. A gente investiu algumas horas nisso daqui, né? Então a gente começou aqui, novamente, né? Repetindo a célula de cima, consumindo o canal de saída aqui do Kafka, transformando isso dentro de um dicionário para ser consumido lá pelo Kibana e pelo Elasticsearch. Aqui tem até uma demonstração de como tinha ficado o objeto. A gente fez o download dos binários, né? Então, tanto do Kibana quanto do Elasticsearch aqui, fizemos a descompactação, toda a parte de instalação deles, não vou executar porque aqui demora muito. Só que a gente encontrou alguns problemas, algumas limitações, né? Então, por exemplo, quando a gente tenta executar o Kibana, a primeira limitação é que, não sei se é só devido ao plano gratuito aqui do Colab, e se talvez se a gente tivesse acesso ao terminal, se a gente conseguiria, mas toda vez que a gente executa o Kibana, ele trava a execução de outras células, né? Porque ele fica é como se tivesse iniciado uma aplicação, e ele trava a execução de todas as outras células aqui, como fosse um terminal, e aí isso acaba impedindo a gente de deixar isso aqui rodando, sendo que a gente teria que, por exemplo, simular a chegada de novos dados, e aí isso já foi uma primeira limitação sobre o Kibana, mas mesmo assim a gente ainda tentou fazer isso aqui funcionar para que a gente conseguisse acessar o Kibana fora desse ambiente aqui do Colab, dentro da própria máquina. A gente também instalou o ngrok através dessa biblioteca PyNgrok, a gente roda ela aqui e passando aquela porta, ele libera aqui para a gente um link, onde a gente conseguiria, no caso, né, acessar ali a aplicação do Kibana. Aqui, como a gente está compartilhando só essa aba, não vai dar para visualizar isso,
Mas o que acontece, né? Por exemplo, aqui tá executando, já finalizou a inicialização, mas travou as outras execuções. Então, essa foi a primeira limitação, onde só quando a gente para ali que a gente consegue seguir com as outras execuções. Mas até aqui a gente tentou funcionar, que ele gerou o link. Só que quando a gente vem executar o Elasticsearch, a gente caiu num problema, onde além dele também bloquear o terminal, ele fica pedindo para que a gente execute ele fora de um ambiente root, né, que seria assim os privilégios de root. Algo que não é possível dentro do Colab, não sei se é só devido ao plano gratuito, porque toda vez que a gente executa qualquer célula, ele executa como se fosse um usuário root. O que a gente não conseguiu, a gente investigou algumas horas, não conseguimos encontrar uma forma de executar a célula sem os privilégios, e isso acabou evitando, a gente não consegue executar o Elasticsearch. E por que é importante executar? Porque o Elasticsearch ele vai criar esse enrollment token que é necessário para que o Kibana funcione corretamente. Aqui a gente tinha até feito alguns testes também, tentando executar o Elasticsearch através de um subprocesso, usando algumas bibliotecas do Python, para tentar não travar o terminal, ou tentar que a gente estava tentando executar ele de alguma forma, verificava se rodava, mas infelizmente a gente não conseguiu superar esse problema aqui do Elasticsearch, tanto de questão de bloquear o terminal, quanto de limitação de execução. E aí o grupo decidiu, né, optou por utilizar uma outra ferramenta, uma outra solução, que vai ser apresentada agora pelo Vinícius. Bom, como o Paulo descreveu, para a gente não ficar sem nenhuma solução com a nuvem de palavras, a gente decidiu utilizar a biblioteca do Python chamada Pandas. Então, a gente fez um script para poder... Primeiro, a gente instalou o Pandas, então a gente fez uma célula para poder fazer a instalação do Pandas e o Matplotlib e a instalação do Word Cloud, que são bibliotecas do Python, e criamos um script para poder pegar essas informações do dicionário que a gente já tinha, com as informações das palavras e o contador, e criar a nuvem de palavras. Então, esse é o nosso script, e rodando ele, a gente tem como resultado essa nuvem de palavras resultante. Bom, esse foi o nosso trabalho, e é isso. Obrigado. E só acrescentando, as bibliografias que a gente utilizou para poder construir o trabalho estão descritas aqui no final também. É isso, professor, obrigado.